Iniciando aqui então mais um vídeo, a gente vai continuar a resolução do último sistema. O nosso sistema inicial que a gente tinha foi esse daqui, né? Esse sistema aqui, era esse o sistema que a gente tinha. Então agora a gente viu, depois que a gente pegou fez a matriz do sistema, fez a matriz aumentada, aí mostrou como é que fica depois do escalonamento, porque a gente já fez o escalonamento dessa matriz, a eliminação de Gauss-Jordan, chegou na forma escalonada reduzida e vimos. Aí a gente voltou para o sistema, para a representação matricial do sistema, e depois voltamos para o sistema normal. Realizamos esse produto, né, e voltamos para o sistema normal. Uma coisa que eu quero indicar aqui, eu pedi para vocês assinarem não, para vocês destacarem as posições dos pivôs, destacarem os pivôs da matriz aumentada, beleza? Destacarem as posições. Isso será importante. Existe um teorema que fala sobre aquele negócio que a gente viu lá no terceiro vídeo, sobre variáveis livres e variáveis líderes. As variáveis livres são aquelas que a gente vai fazer todas as outras variáveis em função delas. Vai escrever elas em função dessas variáveis. E as variáveis líderes são essas que a gente isola. São as que ficam isoladas. Tá? Beleza? Então, presta bem atenção. Na forma escalonada, reduzida por linhas da matriz A, que é a que eu estive ultimamente em todos esses vídeos chamando de matriz aumentada, ou ampliada, ou matriz ampliada, na forma escalonada reduzida por linhas de A, vírgula, os pivôs os pivôs correspondem às posições das variáveis líderes. Beleza? Ponto. Isso acontece quando eu tenho um SPI. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui. Não houve igualdades impossíveis, tá? Nenhuma igualdade aqui é impossível. x3 igual a 1, x5 igual a 2, nenhuma igualdade impossível. E a minha matriz aumentada não tem pivô na última coluna, que era o que eu tinha falado que significaria um sistema impossível. Ok? Mas eu disse que o sistema impossível, ele teria linhas nulas. Às vezes não vai ter não, tá bom? Às vezes não vai ter não. Pelo simples fato da matriz dos coeficientes, essa matriz aqui da esquerda, não ser quadrada, ela ter mais colunas do que linhas, significa que ela tem mais variáveis do que informação sobre as variáveis. Eu precisaria, ó, matriz quadrada, se a matriz dos coeficientes quadrada, aí sim eu teria que ter uma linha nula para que eu tivesse um SPI. Linha nula. Matriz dos coeficientes. Ó, presta atenção. A matriz dos coeficientes ser quadrada, tá?
aí sim eu teria linha, aí sim ter linha nula em ferro de A, onde A é aquela matriz aumentada com a matriz dos coeficientes e a matriz das constantes, significa que o sistema é SPI. No caso, porque cada equação que eu tenho sobre as variáveis, elas me dão uma informação. Por exemplo, se eu tiver uma equação linear, né? Uma equação linear e uma variável ou uma incógnita, não vamos botar muita diferença nisso não. Uma variável ou uma incógnita em uma equação linear, eu consigo um resultado, eu consigo uma solução única, né? Consigo uma solução única. Né? Se eu tenho uma equação e duas ou mais variáveis, eu tenho o quê? As relações, que é aquele negócio que a gente viu, as relações. Se eu tenho, então, daí duas equações e duas variáveis, eu volto a ter, se essas duas equações não forem redundantes entre si, né, igual a gente viu, eu volto a ter uma solução única. Solução única. Se eu tiver mais do que duas variáveis em duas equações, eu volto a ter relações. Ó, se eu tiver duas equações e três ou mais variáveis, eu volto a ter relações. Aí, se eu tenho três equações e três variáveis, eu volto a ter a possibilidade, desde que uma das equações não seja redundante e não seja também possível de se ter uma das equações somando-se, né, as duas de cima, as duas outras equações, né, desde que elas não sejam dependentes entre elas, eu consigo sim daí relações. Quer dizer, eu consigo sim daí voltar a ter uma solução única, ou seja, três equações não dependentes, tá? Independentes. Que fica aquele negócio, aquela ideia de redundância. E três variáveis, eu volto a ter uma solução única. Mas se eu tenho três equações e quatro ou mais variáveis, eu volto a ter relações. Por isso eu gosto de falar que é interessante a gente olhar para as equações como sendo informações sobre as minhas variáveis. Porque se eu tenho duas informações, se eu tenho duas informações sobre duas variáveis, eu consigo um resultado, uma solução única. Se eu não tenho duas informações sobre as duas variáveis, se eu tenho uma informação sobre as duas, eu chego numa relação, nas relações. Se tiver três ou mais, também. Agora, se eu tenho duas equações e três ou mais variáveis, eu vou ter as relações de novo aparecendo. Né? Relações entre uma e outra variável. Se eu tenho daí três equações sobre três variáveis, eu volto a ter uma solução única, desde que sejam três equações independentes.
ou não redundantes entre si. Agora, o meu caso é esse daqui. Eu tenho 3 equações e mais do que 4 variáveis. 5 variáveis, no caso. Então, o que eu vou ter vão ser relações como solução, como resposta. Tá? Mas no caso, a gente viu o seguinte. A gente viu que algumas delas vão ter um valor único ali, né? Vão ter um valor único. Algumas delas vão ser assim, ó, eu vou ter um valor único, né, para elas. Só as outras que vão ser, vão participar das relações. Agora, então, presta atenção. Vou fazer uma divisão aqui. Agora, presta atenção. Eu falei que o seguinte, na forma escalonada, reduzida por linhas da matriz aumentada, os pivôs correspondem às posições das variáveis líderes. Ou seja, das variáveis que eu vou isolar. Não das que eu vou fazer em relação a elas. Quais são os pivôs? Esses são esses aqui. Esse e esse. Esse daqui está me indicando qual posição. Lembrando, aqui é a posição do x1, aqui é a posição do x2, aqui é do x3, aqui é do x4 e aqui é do x5. Então, quais são as posições, quais são as variáveis líderes que eu vou ter aqui? Quais vão ser as minhas variáveis líderes? x1, x3, x5. Porque é onde eu tenho pivô. Ok? Então aqui a gente viu a solução como sendo essa daqui, ó. Essa daqui é a minha solução. Beleza? Vou passar ela para cá. x1 mais 2x3 mais 3x4 igual a 7. A gente já viu porque dá isso, tá bom? x3 igual a 1 e x5 igual a 2. Opa! No caso, x3 e x5, que eu falei que iam ser algumas das variáveis líderes, elas já têm valores ali, já vão ter valores em si. Então, assim, por mais que elas sejam variáveis líderes, no caso, elas vão ser tratadas como incógnitas, porque elas vão me dar um valor. Ó, valores de solução, valores para solução. Valores. Então, é a única coisa que elas podem assumir, 1 e 2. Não vai ter relação com x3 e com x5, utilizando as outras variáveis. Mas lembrando, o seguinte, então. Voltando aqui, agora a gente vai ter que ver uma coisa. Se essas são as minhas variáveis líderes, então quais são as variáveis livres? x2 e x4, não é? Então eu vou ter que fazer em relação a x2 e x4. As variáveis líderes eu vou ter que fazer em relação a x2 e x4. Mas x3 e x5 já tem um valor aqui. Eu preciso colocar elas aqui? Não. Já tem um valor, então já tem um valor. Só aqui eu tenho a relação que vai precisar ficar com a relação. Só essa aqui que eu vou ter que trabalhar. Deixa eu fazer outra coisa. Só essa aqui que eu vou ter que trabalhar. É muito fácil. É só isolar a variável líder. Ou se tivesse mais relações que se tivessem que trabalhar, você isolar variáveis líderes. É toda uma análise, viu, gente? Vocês têm que fazer essa análise aí. Não vai querer pular a análise, não. Tem outras formas de resolver? Tem outras formas também. Mas essa aqui eu acho a mais fácil e a mais completa. De longe, tá? Então, aqui eu terei que isolar as variáveis líderes, né? E deixar ela em função das variáveis livres. Então, ficaria aqui x1, que é a minha variável líder, igual, aí eu passo as duas outras variáveis para o outro lado. Fica aqui o quê? Fica menos 2x3 menos 3x4 mais 7, que x1 é igual a isso, né? x1 é igual a menos 2x3
menos 3x4 mais 7. Então essa é uma relação. E eu cheguei também aqui, x3 igual a 1 e x5 igual a 2. Beleza? Tranquilo? Então, como eu faço a solução? Como que eu expresso a solução desse sistema? Depois de fazer toda essa análise aqui, entendendo também que é o seguinte, ó, matriz dos coeficientes quadrada da linha nula, uma linha nula na forma escalonada reduzida, me indicaria que é um SPI. Mas no caso, se a matriz não for quadrada, eu vou ter... Aqui é SPI, tá? Esqueci de colocar. SPD, SPI. SPD, SPI, SPD, SPI. Quando eu tenho relações com as minhas variáveis, com igualdades possíveis, eu consigo um sistema possível indeterminado. Se eu tenho uma solução única, eu consigo um sistema possível determinado. Vai ser SPI se eu tiver mais variáveis do que informações sobre essas variáveis. Então, no caso, esse aqui vai ser um SPI. Esse sistema aqui vai ser, assim, de olho, de relance, eu já olho para ele, eu já falo, tem 5 variáveis e tem 3 equações. Então, ele vai ser um sistema possível indeterminado, porque eu só tenho como tirar relações daqui. Não tem como eu tirar uma solução exata, uma solução única, tá bom? Mas como que eu vou tirar? Então, vamos lá. As variáveis... Ó, vamos lá. Agora, as variáveis livres... Agora, isolar as variáveis líderes. Beleza, isolei as variáveis líderes. Agora eu vou fazer tudo em função das variáveis livres. Então, as variáveis líderes vão sumir. Tá? Agora eu vou fazer as variáveis livres, outras variáveis livres, tá? Deixa eu também... Não, isso aqui é com outra cor. Isolar variáveis líderes. Agora é as variáveis livres. As variáveis livres, eu vou fazer um negócio que é puramente estético, tá bom? É só estética, não é realmente um motivo, não tem realmente um motivo maior. É só estética. As variáveis livres, que são quais? x3 e x4, eu vou igualar a uma letra só. Tipo, S e T. Vou falar que x3 igual a S e x4 igual a T. Não, é x2 aqui, gente. É x2, não é x3 não. Vixe, coloquei errado. Aqui é x2. X3 já tava aqui, né? Nossa, eu tava fazendo errado esse tempo todo. Aqui é x2. Faltou alguma coisa? Não, tá certo. Agora tá certo. Aqui eu tinha colocado x2 aqui também. Aqui eu coloquei x2, eu que não vi. Mas voltando. x2 igual a S, variáveis livres, tá? Livres. Variáveis livres. x2 e x4. Eu igualo a uma letra. Eu vou igualar uma letra, que é uma coisa que é puramente estético, tá? Não tem um motivo maior, mas eu vou fazer pra ficar mais bonita a solução. E pra ficar mais fácil de entender. Vou igualar, então, x2 a uma outra letra, tá? Só tô dando outro nome pra ela, não tem muito problema isso. E eu vou fazer o seguinte, agora eu tenho que igualar, agora eu tenho que fazer essas coisas no vetor. Primeira coisa, eu vou, entendendo que as variáveis líderes vão ficar, elas não vão aparecer na solução, só as variáveis livres que vão aparecer realmente na minha solução, porque eu vou fazer tudo em função delas. Tá? Compreendido isso, eu sei que o seguinte,
o número de variáveis livres, livres vai me indicar, tá? Vai me indicar a dimensão da solução. A gente ainda não viu dimensão, não viu sobre dimensões. Mas a gente vai ver mais pra frente e é interessante a gente falar sobre isso daqui já. Isso já ficar bem claro. Nossa, eu pintei com outra cor. É essa cor aqui. Tô confundindo as cores. Essa é a cor que a gente deu para variáveis livres e essa é a cor que a gente deu para variáveis líderes. Essas não são as líderes, essas são as livres. Nossa, me confundi inteiro aqui, hein? Essas são as líderes. Variáveis líderes. Tá bom? Beleza? E outra coisa, eu consigo... Quando eu tenho um sistema... Quando eu tenho um sistema com matriz dos coeficientes quadrada, além da linha nula, além de ter linhas nulas no sistema, na forma escalonada reduzida por linhas, me indica que é um sistema SPI, o número de linhas nulas é igual ao número de variáveis livres. Tá? Beleza? O número de linhas nulas, se na minha forma escalonada reduzida por linhas tiverem duas linhas nulas, eu vou ter duas variáveis livres. Livres, tá? Não é líderes, não. É livres. O número de pivôs vai ser sempre o número de variáveis líderes. Porque eu vou relacionar, tá? Cada pivô com a posição da variável que indica. Daí eu vou ter aqui variável líder, variável líder, variável líder, variável livre aqui. Aqui não teve linha nula, mas mesmo assim a gente já sabe. Seria como se eu tivesse 5 variáveis e 3 informações. Seria como faltasse 2, entendeu? Faltou 2 informações aqui para que eu pudesse tirar uma solução única. Faltou 2 informações. Era como se fossem essas 2 linhas nulas, que me indicariam que essas 2 são as variáveis livres. Ok? Voltando então, a gente já fez uma certa análise aí. E voltando, para indicar o meu conjunto de solução tem 2 formas de um SPI, né? Tem 2 formas. Eu preciso indicar com... Primeiramente, eu vou precisar indicar com o vetor, onde eu coloco x1, x2, x3, x4 e x5. E eu igualo ele à solução, às soluções que eu encontrei. Tá? No caso aqui, essa equação aqui de cima, eu igualei aqui, ó, x2 eu igualei a S, x4 eu igualei a T. Como é que ficaria, então? Essa aqui. Ficaria aqui x1 é igual ao quê? A menos 2S menos 3T mais 7, certo? Ficaria assim. Essa daqui fica 1 e a x3 fica 1 e a x5 fica 2. Bom, eu já sei que isso aqui, x3 é 1 e x5 é 2. Eu já sei isso sobre a minha solução. E eu sei também que x1 é isso daqui. É menos 2. Vamos colocar, ó, eu encontrei que essa é a solução para x1. Essa aqui é a minha solução para x1. Foi o que eu encontrei resolvendo o meu sistema. Tá? Eu resolvi o sistema e encontrei essas 3 igualdades aqui. E eu vou ter que aplicar essas 3 igualdades agora, de alguma forma, dentro do meu vetor x1, x2, x3, x4, x5.
Eu vou usando essa igualdade aqui de ST para ficar mais bonito, né? Não ficar usando x1, x2, x3. Usar ST logo de uma vez, uma letra só. Eu vou colocar no lugar do x1, eu vou colocar essa solução que eu encontrei para x1. Menos 2s menos 3t mais 7. Isso é x1. Isso aqui, x1. Aí, vírgula. x2. x2 é o que eu chamei de s. Então, fica só s. x3. x3 é 1. x4 é o que eu chamei de t. x5, 2. Vocês perceberam? Eu tenho igualdade aqui para... Eu fiz a igualdade, eu resolvi a igualdade. E a única coisa que eu fiz aqui nas variáveis livres, que não teriam uma igualdade, né? Não seriam isoladas em função delas. A única coisa que eu fiz para variáveis livres foi chamar de um nome aqui, ó. Foi chamar de um outro nome, chamar de uma letra aí diferente. Mas agora o que eu preciso é uma igualdade para cada uma, tá bom? Aí aqui no x5 é 2. Esse seria o vetor solução, a cara do vetor solução do meu sistema. Como expressar isso em forma de conjunto? Então, quantas variáveis eu tenho aqui agora? Agora eu olho para cá. Para cá. Esquece o resto. Olha para cá. Agora você esquece esse resto aqui. Você já chegou no que você queria. Agora eu quero expressar o conjunto solução. Tem aquelas duas formas. Onde eu pego... Eu chamo lá... Aí eu vou fazer assim. Essa aqui é pra... Eu posso escrever de várias maneiras, né? Eu posso escrever de duas maneiras. Eu posso usar o par ordenado... O par não, né? Essa quíntupla ordenada aqui. Posso usar essa quíntupla ordenada. Dizer que ela pertence a R5. Aí eu falo tal que... aí eu ponho a restrição, né, para x1. Na verdade, eu diria assim, que eu tenho a quíntupla ordenada, e aí eu ponho daí as igualdades. Tem essa forma, eu posso fazer isso, tá bom? x1, x2, x3, x4, x5, pertencente a R5, porque é uma quíntupla ordenada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis aqui. Então eu preciso dizer que seria R5, que elas estão cada uma variando nos reais independentemente, mas daí eu mostro que não é tão independentemente assim. Que daí eu ponho essas igualdades aqui. Essa daqui é para o outro caso, que eu preferiria para escrever a solução, tá bom? É o caso que eu prefiro para escrever. Mas daí eu coloco essas igualdades aqui com as variáveis líderes, tá? Isso daqui não vai fazer nenhuma diferença se eu chamar de x2 de s, x4 de t. Nessa solução aqui, para essa forma de escrever, não vai fazer diferença nenhuma. Então você não escreve, tá bom? x1 igual a menos 2 x2 menos 3 x4 mais 7, vírgula. x3 igual a 1, eu fiz bem pequenininho para caber, tá bom? Vírgula, x5 igual a 2. Vixe Maria, ficou bem apertado, né? Então, acaba sendo mesmo, acaba sendo maior, dependendo do número de igualdades que você vai ter, o número de restrições, né, o número de relações que você vai ter, acaba ficando grande mesmo, assim, ó. Mas aqui é uma forma de eu expressar a solução do sistema. É uma forma. Outra forma, que é a forma que eu prefiro, é a forma onde eu já coloco dentro do par ordenado, dentro da quíntupla ordenada, no caso, dentro da quíntupla ordenada, eu já coloco direto isso daqui. Tá?
Eu já faço, já escrevo só isso daqui daí, ó. Só isso daqui. Menos 2S menos 3T mais 7, S, 1, T, 2, que é só isso daqui, tá? Eu só copiei. Essa é a solução tal que S e T são variáveis dos reais. Aí eu não preciso colocar que é R2, tá bom? Eu estou indicando que S e T variam nos reais, independentemente. Dessa forma eu já estou indicando isso, tá bom? Eu não poderia indicar como um par ordenado, porque se eu indicasse como um par ordenado, eu estaria dizendo que isso daqui só varia em R2. E na verdade não. Na verdade, isso daqui tudo está variando em R5. Então daí não posso colocar como par ordenado aqui. Eu tenho que indicar que S e T simplesmente variam nos reais. Aí eu fecho. Viu? Ficou menor, não ficou? Ficou bem menor. Essa é a solução deste sistema linear. São essas duas as soluções e essa é a que eu prefiro fazer. Ok? Beleza? Então agora eu tenho um exercício para vocês. Para vocês praticarem bem isso daí. E para que isso fique bem compreendido. Eu vou escrever aqui embaixo. Escrever aqui para vocês. Vai ser um sistema que eu vou passar para vocês, bem parecido com esse que a gente acabou de fazer. Tá bom? Vai ser o seguinte sistema. E é exercício desafio, beleza? É um exercício desafio esse que eu vou passar para vocês. É o seguinte sistema. x1 mais 3x2 menos 2x3 mais 2x5 igual a 0. 2x1 mais 6x2 menos 5x3 menos 2x4 mais 4x5 menos 3x6 igual a menos 1. Cinco x3 mais 10x4 mais 15x6 igual a 5 e 2x1 mais 6x2 mais 8x4 isso aí, mais 4x5 mais 18x6 igual a 6. Beleza? Então esse é o sistema que eu quero que vocês resolvam como desafio. A solução deste sistema será a seguinte. Menos 3R menos 4S menos 2T, R, menos 2S, S, T, 1 sobre 3
tal que R, S e T pertencem aos reais. Essa é a solução do sistema, deste sistema aqui em cima. Ok? Beleza, então? Então fica aí o exercício de desafio para vocês e uma boa quebrada de cabeça aqui para resolver. Vocês já têm todas todos os dados para resolver isso daqui, já sabem tudo que precisa para resolver esse sistema. Ok? Então vamos lá. Boa sorte.